1 Coríntios 11, verso 1 diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Oremos. Pai, fale conosco, aplique essa palavra ao nosso coração, que o Senhor venha visitar lares, corações, e que em cada um possa essa palavra fluir e trazer vida a cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero iniciar essa mensagem com uma analogia. Analogia bem conhecida, que é a analogia do casamento. O casamento é um grande desafio, porque se une duas identidades, duas pessoas completamente diferentes, ainda que o foco pode ser um só e que por isso eles escolheram estar juntos, mas são pessoas diferentes, com criações diferentes, com sonhos diferentes, e que na convergência do relacionamento, essas pessoas então decidem estar juntos e convergir as suas visões para uma visão só. Mas para um casamento também ter sucesso, é necessário que ele consiga ser vivido planejando juntos, em unidade. Então, a unidade tem um papel fundamental dentro da questão do casamento. E quando essas duas identidades, essas duas pessoas resolvem estar juntos, eles precisam agora formar uma identidade daquela família. E esse é um grande desafio que nós temos. E a Bíblia diz que Deus tem um plano dentro do contexto da unidade da igreja. A Bíblia nos ensina que Deus, ele trabalha por meio da unidade. Por que é tão importante isso? Quando um casamento consegue alcançar a unidade, quando os dois têm o mesmo propósito e uma identidade familiar se cria, há um poder no meio dessa questão. A unidade expressa uma visão maior, quando cada um abre mão da sua visão para formar uma visão maior, da soma dos dois sai uma visão maior. E para que isso ocorra, nós precisamos de um elo maior. E para que isso aconteça, nós precisamos de uma convicção maior. O elo é o amor e a convicção é quando nós entendemos que abrir mão do meu papel, do meu sonho individual, ao me unir a uma pessoa, nós conseguimos construir algo maior. Então a ênfase está no grupo e não no indivíduo. Paulo, ele usa esse termo, ser imitador, do capítulo 11, verso 1, ele está apresentando uma ideia de humildade. Ele se apresenta como alguém humilde, que está agora apresentando à igreja em Corinto um projeto que é maior do que o projeto pessoal. E isso nós precisamos entender. Porque se nós não conseguirmos nos humilhar, nós não conseguiremos subsistir como pessoa e dentro de uma família. 1 Coríntios capítulo 10, verso 32, que é o contexto do capítulo 11, ele diz assim: não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Olha o que Paulo apresenta, ele diz: eu não busco o meu interesse pessoal, eu imito a Jesus, e eu gostaria que vocês me imitassem nisso. Porque a imitação de Jesus é que em Filipenses capítulo 2 diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele a si mesmo se humilhou. Então a humildade, o reconhecer a necessidade do outro, de estar junto, é um grande segredo para que a sua família, a minha família subsista, para que a nossa igreja subsista. Saber que há um limite para a soberba, o orgulho de se sentir maior e superior ao outro, mas a condição de se colocar humilde para poder estar junto. E Paulo disse que fez essa escolha. Eu prefiro me humilhar, não viver o meu próprio interesse, para que eu possa alcançar outros. E quem sabe isso tem sido a sua dificuldade. A falta de humildade não tem permitido que a sua família chegue para o Evangelho.
Quem sabe a sua falta de humildade não ter permitido que os seus colegas de trabalho se associem a você na adoração a Deus. Porque quando nós deixamos de olhar o nosso interesse, nós vamos para um ambiente maior. Não há possibilidade de vivermos em unidade sem um elo poderoso, sem um elo extraordinário. Qual é esse elo, pastor? É o amor, é óbvio. Não tem outra condição. Como viveremos juntos sem amor? Como nos suportaremos, no sentido bíblico, sem o amor? Como estaremos vivendo e projetando coisas juntos sem o amor? O amor é o ingrediente especial capaz de nos fazer viver como família de Deus. O amor consegue nos conectar um ao outro. O amor nos faz abrir mão de desejos pessoais para viver com o outro. O amor produz tanta unidade que Deus escolheu se manifestar ao mundo através desses relacionamentos em unidade, em amor. Foi uma escolha de Deus se manifestar ao mundo através de relacionamentos que trazem, que manifestam a unidade e que manifestam o amor dele. O projeto de Deus é manifestar-se ao mundo por meio da igreja. O alvo de Jesus é que haja um rebanho e um só pastor. O alvo dele é que estejamos juntos no mesmo propósito. João capítulo 10, verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus, ele busca pessoas que possam se submeter a ele, se humilharem e através do amor manifestarem a essência de Deus ao mundo. Ele ora por aqueles que viriam, ele ora pela igreja que não estava presente naquele momento, mas era a igreja que seria formada. Ele intercede para que todos sejam um. João capítulo 17, verso 21 nos diz isso. Ele diz que na unidade da igreja, essa unidade será um testemunho ao mundo. João capítulo 17, verso 23 diz assim: a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Capítulo 13, verso 35, Jesus diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Paulo enfatiza isso em 1 Coríntios capítulo 13. Jesus, ele diz que quando houver unidade, e nessa unidade nós formos manifestos ao mundo, então todos reconhecerão que somos discípulos se nós nos amássemos uns aos outros. Interessante, porque muitos buscam hoje dizer, eu sou discípulo de Jesus, porque eu falo línguas estranhas. E Paulo diz, fale línguas estranhas, mas quem fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Mas ele diz, fale línguas estranhas. Ele diz, eu posso falar várias línguas, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo outro, mas se não tiver amor, de nada valerá. Então Jesus, ele diz, nós vamos manifestar o nome dele, demonstrar quem é Deus, se nós nos amássemos uns aos outros. A igreja tem um aspecto poderoso, que é o amor. Deus se uniu a nós em amor. João capítulo 3, verso 16, diz que ele amou o mundo de tal maneira. Ele nos amou de tal maneira que foi capaz de vir até nós para nos resgatar. O amor. Ele se uniu a nós e nós nos unimos a ele em amor. O amor que nos leva a vivermos unidos uns aos outros como família. A igreja primitiva entendeu isso muito bem. A igreja primitiva entendeu o que era viver em unidade, em amor, e esse amor gerou caridade. O amor é diferente de caridade. O amor é mais conceitual, amor é conceito, mostra e apresenta o que é a coisa. É uma análise, é uma demonstração, é uma ideia que se forma a respeito daquilo. Mas amar é o amor em ação. Amar é a caridade, amar é a atitude.
E a igreja primitiva, em Atos capítulo 2, verso 44, diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Alguns, já ouvi muitas pessoas falando isso, eu já falei isso também. Muitos dizem que a gente não consegue mais viver o que a igreja primitiva viveu. O que a gente não pode é confundir a forma com o princípio. Naquela forma que a igreja primitiva viveu, nós não podemos viver. Mas nós podemos viver o princípio. Eu tenho procurado implantar isso na minha vida. E pessoas que chegam até mim, ninguém vai sair sem ter a comida, sem ter uma necessidade básica suprida. Eu não posso dar o que a pessoa quer, mas eu posso matar a fome, se for o caso. Eu posso auxiliar, se for o caso. Eu não consigo pagar 10 aluguéis, mas nós podemos nos unir e pagar um aluguel. Nós não conseguimos fazer o todo, mas nós conseguimos fazer a parte. E muitos irmãos, eu me lembro lá de Guajará-Mirim, o presbítero que dizia: quem tem fome tem pressa. Entende que nós podemos ajudar o próximo, ajudar pessoas, ainda que não precisamos seguir o mesmo princípio. Vamos vender tudo, vamos agora viver numa comunidade, vamos nos isolar. A igreja achou que isso era o caminho, porque Jesus estava à porta, e depois descobriu que havia um tempo ainda para que se cumprisse diante de Deus. Atos capítulo 4, verso 32 diz assim: era um só o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Eu tenho um princípio que eu tento implantar em toda a igreja, e eu sei que aqui no Areal também é a mesma coisa, né? Nós fazemos programações, e para fazer uma programação tem certo custo. Mas eu sempre digo, ninguém vai deixar de participar de uma programação porque não tem recurso ou não pode dar sua contribuição. Nós somos igreja. Nosso coração tem que estar unido em amor. Ainda que aquele que pode, contribua. Aquele que não pode contribuir, vai participar. Porque nós somos igreja. A igreja primitiva tinha esse princípio e nós podemos implantá-lo hoje ainda. Nós podemos viver isso. Nós podemos viver esse amor em Cristo Jesus. Ser discípulo é ser transformado constantemente à imagem de Jesus. É ser pequenos cristos, cópias de Jesus. Romanos capítulo 8, verso 29 diz isso: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Ser discípulo é ser conforme Jesus. Você está pronto? Eu também não estou pronto. Eu estou em formação, mas aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para completar. Não desista no meio do caminho, não desista quando você vê e perceber que algumas coisas ainda não foram transformadas. Continue, siga, porque o projeto de Deus é te transformar à imagem de Jesus. Você ser como Jesus o era. Atos capítulo 11, verso 26, fala que em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Pare para imaginar comigo. Eles olham a igreja e eles percebem que naquela igreja, conforme João fala no verso 35, ele diz assim: aquela igreja vive em amor, ela é uma comunidade amorosa, de relacionamentos poderosos. E esses relacionamentos traziam encorajamento, alegria, paz, vida a quem participava da igreja. E eles viviam tanto aquilo, que na realidade, eles falaram assim: aquilo que eles vivem, essa disciplina cristã, não é uma coisa deles apenas. Essa disciplina que eles estão vivendo, foi ensinado por alguém. E eles estão vivendo isso de uma maneira tão plena, que eles estão se identificando com quem ensinou. Quem ensinou isso para vocês? Jesus. Aí as pessoas olham para ele e falam assim: vocês são cristãos, pequenos cristos. Vocês andam tanto quanto como Jesus andava.
e vocês se identificam com ele. É o que Paulo diz: vocês estão sendo conformados à imagem de Jesus. Vocês estão sendo moldados, assim como o Filho era. Deus está implantando em vocês essa identidade. Aleluia! Estamos sendo moldados segundo o que Jesus é. Deus começou uma boa obra em minha vida, na sua vida, e Ele vai completar. As pessoas vivenciavam tanto aquele amor na igreja, que eles foram identificados como cristãos. Pessoas que passam a viver aquela identidade. Existe um pequeno problema, porque as pessoas confundem unidade com uniformidade. E esse é um grande desafio para a gente viver. Porque eu posso estar unido sendo diferente do outro. Unidade não é uniformidade. Unidade é diferente de ser uniforme. Embora existam diferenças entre matérias secundárias, ter uma unidade é quando vivemos o essencial. Eu torço para um time, o outro torce para outro time. Alguns sorriem mais, outros menos. Alguns gostam de estrogonofe e outros gostam de feijoada, mas isso não é essencial. São coisas superficiais. E tem pessoas que estão lutando, buscando unidade, achando que todo mundo tem que gostar da mesma coisa. Unidade é quando nós temos uma visão única, um sentimento único, o amor impera em nosso coração e nós andamos segundo aquilo que Jesus colocou para nós. Isso é unidade. Essas outras coisas não fazem tanta diferença. Nós não vamos conseguir estabelecer uniformidade. Algumas pessoas utilizam a figura do purê de batata para dizer sobre unidade. Que existem várias batatas e quando as batatas são amassadas, ali quando as batatas estão no saco ainda não há unidade. Mas quando elas são cozidas e elas são amassadas e viram um purê, ali há unidade. Mas no meu conceito, para mim, isso é mais uniformidade do que unidade. Porque unidade é quando nós somos diferentes. E na realidade nós decidimos andar juntos por causa do amor, da humildade e da visão que Deus nos deu em Cristo Jesus. Eu quero convidar você a viver isso. Jesus orou por uma igreja que fosse assim. A diversidade de pensamentos e as diferenças que nos fazem ter uma vida dinâmica e alegre. Imagina as pessoas todas iguais, as pessoas com os mesmos sentimentos. Lógico que os relacionamentos são difíceis e por isso os grandes desafios da nossa vida são os relacionamentos. É interessante porque numa empresa, por exemplo, ela contrata pessoas por causa das competências que uma pessoa tem. Uma empresa contrata um funcionário segundo o seu currículo. O que essa pessoa tem como competência que vai agregar valor à minha empresa? Mas geralmente as empresas demitem empregados por causa dos relacionamentos. Elas contratam por causa da competência, mas por não saber gerir os relacionamentos, ela tem que mandar algumas pessoas embora. E na realidade a igreja, a gente tem que aprender a viver com isso, viver em unidade e continuar vivendo o projeto de Deus. Qual o projeto da igreja do Areal? O projeto da igreja do Areal é vivermos o que diz Mateus capítulo 28. Uma igreja que está vivendo aquilo que Jesus faz, o ide, fazer discípulos, ensinando, batizando. Esse é o nosso projeto. Pastor, e quando nós alcançarmos isso, nós precisamos cuidar dessas pessoas, ensiná-las, e elas vão fazer isso, e vão vir outras, e nós vamos fazer. É muito simples. Nós não temos um projeto tão grande, porque na realidade a gente precisa se unir ao projeto que Deus tem sobre a terra. A unidade na diversidade nos leva a sermos maiores que nós mesmos. Eu queria encerrar com esse pensamento. Vou ler de novo. A unidade na diversidade nos leva a sermos maiores que nós mesmos. O meu conhecimento vai ser sempre limitado. O conhecimento do Henrique, que está aqui fazendo a transmissão, vai ser sempre limitado. Ele é muito melhor do que eu na área que ele faz, porque ele está estudando e se preparando para isso. Eu sou melhor que ele em outras áreas, e outro é melhor do que eu em outras áreas. Que beleza é a vida!
Que coisa extraordinária. Por isso Paulo diz que nós somos um corpo, um é a boca, outro é o nariz, o outro a orelha, o ouvido, as mãos. Entende? A unidade na diversidade. Nosso conhecimento é limitado, então nós precisamos do outro, e quando nós nos unimos ao outro, nós somos maiores. Existem famílias sendo destruídas, porque elas competem pelo mesmo espaço, ao invés de se unirem dentro das qualidades que cada um tem, eles seriam maiores. Famílias que conquistariam muito, mas eles competem pelo mesmo espaço. Nós precisamos dos dons do outro, nós não temos todas as respostas. Trazendo para o mundo empresarial, James Hunter, no livro Monge Executivo, ele fala sobre isso. Ele diz: nós precisamos uns dos outros. Os arrogantes e orgulhosos fingem que não precisam. O individualismo que predomina em nosso país é mentiroso, citando os Estados Unidos, e cria a ilusão de que não somos e não devemos ser dependentes uns dos outros. Que piada! Aí ele diz: um par de mãos me tirou do útero da minha mãe, outro trocou minhas fraldas, me alimentou, me nutriu, outro me ensinou a ler e escrever. Agora outros pares de mãos cultivam minha comida, entregam minha correspondência, coletam meu lixo, fornecem minha eletricidade, protegem minha cidade, defendem minha nação. Um par de mãos cuidará de mim e me confortará quando eu ficar doente e velho. E por fim, outro par de mãos me levará de volta à terra quando eu morrer. Somos interdependentes, dependemos uns dos outros, ninguém subsiste sozinho. Vivemos num tempo chamado de pós-modernidade, que ensina o individualismo, mas a ênfase bíblica é do grupo, é de uma igreja que está unida, de pessoas que vivem juntos. Tem um princípio interessante que é o princípio da sinergia. Pare para imaginar comigo, quando duas pessoas trabalham num projeto, esse projeto tem a tendência de ser maior do que a soma das partes. Pastor, explica melhor. Imagine comigo, eu vou levantar uma parede e eu vou trabalhar nisso durante o dia. E eu consigo, durante o dia, fazendo a massa, fazendo o prumo, carregando o material, colocar 500 tijolos. Aí vem uma outra pessoa, um outro pedreiro com as mesmas qualificações do que eu, e ela decide então, essa pessoa decide me ajudar. Se eu coloco 500 tijolos e vem uma outra pessoa com a mesma habilidade, com a mesma capacidade, a tendência é que essa pessoa colocasse outros 500 tijolos, e no final eu teria 1000 tijolos colocados. Só que a sinergia apresenta um outro conceito. A sinergia diz que quando essas duas pessoas trabalham, ao invés de produzir 200%, eles produzem mais do que 200%, porque na sinergia há um poder maior do que na individualidade. O chamado de Deus é para que vivamos unidos. A soma das forças juntas são maiores do que as partes. Só que esse poder, ele só acontece por meio da unidade, do amor, da humildade. Junto, nós somos mais poderosos. Eu quero concluir com essa frase: juntos, nós somos mais poderosos. Juntos, nós somos mais poderosos. Seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, conseguir ter unidade trará maiores e melhores resultados. Eu quero convidar você a olhar para a sua casa, para a sua família. Eu quero convidar você a olhar para o seu trabalho, para olhar para a sua igreja, para olhar onde você está e construir um ambiente de unidade em amor. Não há um elo tão poderoso para vivermos juntos quanto o amor. Eu quero convidar você a orar. Se você estiver com a sua família em casa, se puder dar a mão à sua esposa, quem sabe hoje você precisa fazer uma aliança, um pacto com ela, com seu filho, e falar: nós precisamos nos unir nesta casa para podermos produzir um pouco mais. Nós precisamos nos unir nesse ambiente para que a nossa casa permaneça. O convite da palavra de Deus é que venhamos testemunhar de Jesus por meio do amor.
E esse é o convite que eu faço a você. Vamos orar? Mas em nome de Jesus, te damos graças e reconhecemos tua bondade, teu amor e teu cuidado. Pai, tua palavra nos ensina do poder que há na unidade da igreja. O poder que há na unidade de uma família. O poder que há na unidade de um setor de trabalho. A força, o vigor que é manifestado naquele lugar, que essa palavra penetre nos corações e produza vida, que ela penetre, ó Deus, na nossa mente, produza vida do Senhor, para que possamos abrir mão de projetos pessoais, para viver os projetos do Senhor. Assim como Paulo nos ensinou, para sermos imitadores de Cristo, no sentido de nos humilharmos, para vivermos projetos em conjunto, em família, construirmos um projeto, ao invés de usar a minha esposa ou o esposo para construir e alcançar um projeto pessoal, porque o projeto desta família é muito maior do que qualquer projeto pessoal. Por isso nos auxilie, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém.